Quando você acaba enriquecendo o dólar, ou o dólar vai se tornando cada vez mais uma moeda mais forte, outras moedas periféricas e até mesmo o euro, libra, elas acabam limitando ali o seu poder. Por quê? Todo mundo está correndo para dólar. Olá, senhoras e senhores, hoje a gente vai falar do quê? Teoria do milkshake. Só que calma, a gente não tá com parceria com Bob's nem McDonald's, mas fica aí, ó, McDonald's e Bob's e Burger King. Se quiser patrocínio, tamo aqui. Eu gosto, hein? Você gosta? Ó, o Lucão aí gostou, ó, fica a dica, mas calma, esse programa aqui ainda não tá indo pro lado da culinária, nem pra parte ali da pizzeria, aqui no pátio francês, não. A gente vai falar aqui de uma teoria muito interessante que se tornou popular ali após 2010, depois da grande crise ali do subprime. Imagina que a gente tem aí, em âmbito global, os bancos centrais injetando liquidez, imprimindo dinheiro e colocando aí o mercado com uma grande liquidez. E imagina os Estados Unidos como um grande canudo que suga ali boa parte da liquidez. Então você imagina todos os outros bancos centrais ali preparando aquele milkshake legal, bom, pensa naquele sabor de milkshake que você gosta, e aí vem ali os Estados Unidos, o guloso, o malvadão com o canudo dele ali, ó, sugando tudo. Que isso, hein? Que isso, Estados Unidos? Pra que essa violência? Pra quê? Pra que sugar toda a liquidez? Isso foi popular pelo Brent Johnson, o grande pai da teoria do milkshake, que eu fiquei aí, vamos dizer, não sei se foi famoso, Lucão, mas que a galera aí começou a falar, quando eu comecei aí a falar da teoria do milkshake no Lucros Líquidos. E nada mais justo que você agora saber as nuances dessa teoria, perfeito? Esse é o tema do nosso vídeo, mas você já sabe, esse é o seu programa de tradição, Conexão Capital, e no seu canal aí que tá lá no seu coração, você que é um AUVP lover, já sabe, deixa aquele joinha se fizer sentido para você, e se fizer ainda muito sentido, aí deixa aquela inscrição marota, que é o nosso combustível, é a nossa querosene aqui, pra gente continuar aí navegando e sobrevoando aí ares internacionais e águas também internacionais, porque o conhecimento ele é libertador. Então vamos lá com a nossa teoria do milkshake. Aqui a gente tem alguns aspectos que a gente precisa primeiro deixar claro para vocês. Milkshake, o que é o milkshake nessa teoria? Você já entendeu que é a liquidez global ali do mercado, então tudo que a gente tem de ativo, geralmente quando a gente tem aquele famoso quantitative easing, que é nada mais ali que os bancos centrais começarem a imprimir dinheiro e começar a jogar liquidez no mercado, esse é o famoso milkshake. Canudo, geralmente, ele vai estar associado ao dólar. Por que o dólar? Até hoje, o dólar está passando ali por algumas dor de barriga, porque também tomou muito milkshake, acabou dando dor de barriga aqui. O dólar, a gente tem aí como moral da história que cada vez mais ele se torna ali como um mecanismo que captura, ou que ele é como se fosse um imã ali de atrair toda essa parte de liquidez, por ele ser ali uma moeda forte, por ele ter ali um lastro, toda uma economia global, que depois ali de 1944, depois ali do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente teve aí a grande ascensão do poderio aí americano, e é claro que o dólar aí despertou e acabou ultrapassando a libra ali como a moeda mais forte, e isso se torna ali como um grande chamariz de você pegar ali seu rico dinheiro que está ali com liquidez e joga para uma economia que vai te trazer ali prosperidade, pelo menos é essa teoria aqui que a gente tem. Então, dentro da parte de origem e metáforas da parte aqui da teoria do milkshake, a gente precisa retroceder um pouquinho aqui lá na crise subprime, a última grande crise que a gente teve aí do mercado financeiro de uma forma geral. Lá em 2008, você sabe já que a origem da crise subprime foi nada mais que aqueles títulos hipotecários que eram considerados como junk bonds. Só que qual que foi a grande sacada que os bancos centrais tiveram naquela época? Pô, estamos aqui com um mercado de título de dívida aqui todo poluído, cheio de títulos ruins, só que a gente estava vendendo como se fosse aqui um título maravilhoso, só que quando todo mundo viu que aquela famosa cobertura estava cheia de rachadura. Era isso com um título de crédito ali voltado para o mercado imobiliário. Aqui que vem a mágica. Com esse quantitative easing, eles começaram a imprimir dinheiro de uma forma massiva nunca antes vista, só perdeu para agora recentemente na pandemia, quando a gente teve aí uma impressão de dinheiro aí em volume muito mais recorde do que teve lá em 2008. Isso aqui meio que jogou uma água, mas aquela água que não apagou o incêndio de verdade, sumiu com o problema. Num passe de mágica foram lá e falaram, sumiu o problema. Nada mais que um dinheiro aqui que vai facilitar
facilitar a sua vida. E aí o que aconteceu? Você teve ali alguns países que acabaram reduzindo demais a taxa de juros, acabou reduzindo essa taxa consideravelmente, só que o grande malvadão, o dono ali do canudo, que tem o poder da moeda, que é os Estados Unidos, ainda mantinha a taxa de juros ali um pouquinho mais alta, querendo ali ganhar aquela famosa arbitragem, e acabava sugando toda essa parte de liquidez, que é o que a gente chama ali de o canudo do milkshake, ou então se você quiser aquele termo em inglês, porque também aqui a gente tá indo para essa aula aqui, a gente não é nada aqui especialista nos termos de inglês, mas a gente também traz para você aqui o conhecimento que é There will be blood. Gostou aí, Lusca? Essa parte, que isso, hein? Vou até tirar meu passaporte. Depois dessa aí a gente tá bem, hein? Vamos lá conversar com o tio Sam. Então, basicamente, ele sugava ali toda essa parte de liquidez. E aí, é claro, a economia americana começou a ser considerada ali como Highlander. O que é o Highlander? Não é aquele filme. Se você for aquela pessoa mais antiga, você já sacou essa pulo do gato aqui do filme Highlander. Baita de um filme. Fica aqui também o indicativo aí para o final de semana se assistir. Baita de um filme. Mas os Estados Unidos acabou se tornando ali como o grande Highlander. Por quê? Através do dólar, quando você acaba enriquecendo o dólar, ou o dólar vai se tornando cada vez mais uma moeda mais forte, outras moedas periféricas e até mesmo o euro, libra, entre outras moedas, elas acabam limitando ali o seu poder. Por quê? Todo mundo está correndo para dólar, todo mundo está querendo o dólar, todo mundo está querendo alocar numa economia que esteja lastreada no dólar. Então a teoria do milkshake explica que quando você tem essa absorção de liquidez do mercado, isso acaba fortalecendo o dólar e acaba em determinado momento expelindo as outras moedas que são mais fracas, principalmente moedas de mercados emergentes. Só que se a gente chega num momento que o dólar vai só valorizando, a gente pode chegar num momento que até o próprio dólar ele acaba entrando ali num processo de ruína, porque um dólar caro não é muito bom também de forma tão assustadora, até mesmo que é hoje uma das fontes do nosso querido Donald Trump com o Scott Bessent, que é hoje o secretário ali do Tesouro, falar: epa, esse dólar é muito caro aqui, é perigoso, isso aqui pode trazer uma dor de cabeça. Mas isso aqui é papo para outro vídeo. Mas de forma geral você entende que um dólar também muito alto ou muito valorizado, isso pode trazer grandes rupturas ali no sistema. E aí quem é o único sobrevivente, Lucão? Quem que é o único sobrevivente quando você tem? Ah, aquele, né? O douradinho, o grande ouro, o maravilhoso, aquele que faz aí você brilhar há séculos. Mas aí você deve estar se perguntando: Manuel, mas da onde que vem toda essa força aí dos Estados Unidos? Como que ele consegue sugar toda essa liquidez do mercado? Basicamente diferencial de juros. Aqui nesse próprio canal, nesse próprio programa, eu já trouxe aquela malandragem do carry trade para vocês. Aqui é o carry trade mais uma vez nos envolvendo, que é basicamente, a gente teve aí no momento ali de depois de 2008, da crise subprime, algumas economias entraram ali num processo de recessão muito acelerado e tiveram que socorrer as suas economias com a redução da taxa de juros. Então você pegou ali economias europeias ou o bloco europeu de forma geral, assim como o Japão, acabaram reduzindo ali as suas taxas de juros para patamares de zero ou até, no caso do Japão, patamar negativo. Só que os Estados Unidos, ele sempre manteve a taxa de juros dele ali um pouquinho mais elevada que dessas outras economias. Então, por ele ter essa taxa de juros e ter a segurança de ter os treasuries, de ter a maior economia do mundo, você acaba fazendo aquela famosa arbitragem do mercado financeiro. Capta seu recurso com uma taxa muito baixa, próxima de zero, e acaba jogando esses ativos tudo para dentro da economia americana ali, que tem uma taxa muito mais favorável, uma taxa mais alta e com risco soberano dos Estados Unidos da segurança. E boa parte, por exemplo, hoje também, do endividamento mundial é em dólar. Então você tem ali um lastro do endividamento basicamente em dólar. Isso está sendo mudado agora nos meses recentes? Sim, mas de forma geral nos últimos 15 anos a gente vê esse processo sendo repetido ali, com boa parte do endividamento mundial tendo lastro aí como o dólar. Isso acaba gerando ali cada vez mais uma supervalorização ali do dólar e gerando aí cada vez mais um ciclo vicioso. Por quê? Se você tem ali a sua dívida em dólar e esse dólar acaba encarecendo, você acaba aumentando a demanda por ter mais dólar. É um ciclo vicioso, oferta e demanda. Se você cada vez está tendo ali mais demanda e a oferta é limitada porque a quantidade de dólar ela acaba sendo limitada que está em circulação, isso ali acaba gerando mais e mais valorização da moeda. Então isso acaba cada vez mais sendo mais eficiente essa teoria ali do milkshake nesse sentido de sugar toda a liquidez ali do mercado. E como que a gente chega ali no momento que o shocking comprime ali a oferta de dólar? Bom, juros mais altos nos Estados Unidos você já entendeu. Então vai atrair ali os dólares de volta. Só que
que quando a gente tem ali um aperto quantitativo, que é a diferença ali, é o contrário do que a gente tem ali o quantitative easing, que é ali um afrouxamento monetário, você tem ali a emissão do tesouro, que ele acaba absorvendo essa liquidez. E isso ali acaba gerando toda essa retroalimentação de todo esse sistema, perfeito? Aí você deve estar se pensando, Manuel, gostei demais desse assunto e quero saber como que eu posso otimizar a minha carteira e aproveitar desses momentos, dessa sacada. Aí você já sabe, né? Estamos aqui de braços abertos em duas vias, mas a principal que eu quero trazer é porque aqui, como um bom cara que gosta de falar do jabá ali também, consultoria. Sou aqui um dos consultores da equipe maravilhosa que a gente tem aqui na UVP Capital, e se você quer aqui essa dinâmica, essa cadência, esse molejo aqui, todo aquele molho, aí fica aqui uma dica para o meu querido Matheus Malheiros, que tem aquele cara que tem um molho, você quer ter toda essa dinâmica na sua gestão, na sua carteira? Aí vem para a UVP Consultoria, a gente abaixou agora para acima de 300 mil, você já consegue entrar ali na consultoria, a gente está de braços abertos. Agora, se além de entrar na consultoria, você quer ter aquela dinâmica de também rebater ali o consultor e saber, eu quero saber se você está falando a verdade também, porque aqui a gente não tem medo não. Se você chegar aqui e falar, não, eu quero saber qual que é o embasamento aqui, dentro do que eu estudei, não faz muito sentido, ou então eu não estou entendendo isso aqui, eu quero bater um papo contigo, mas de forma ali orgânica e construtiva. Aí nada mais que a UVP Escola para você ter aquele conhecimento ali de forma geral e aprofundado em cada nicho ali, tanto renda fixa, internacional e nacional, a parte de equity também nacional, internacional, private equity, a parte de cripto. Na UVP Escola aqui também a gente dá esse dinamismo para você. Fechou? Então, conto aí então com a sua sabedoria aí para escolher aí os produtos da UVP Capital. Maravilha? Então, voltando aqui para o nosso assunto, para a teoria do milkshake, que a gente tem aqui algumas outras engrenagens que acaba favorecendo ou para você entender o dinamismo dessa teoria, que é, quando você tem ali os mercados, você tem ali toda a dinâmica do Tesouro Americano, que é ali um mercado tanto da parte de crédito, de ações, e que tem ali uma liquidez assustadora. É uma liquidez assim que acaba gerando ali um grande dinamismo no mercado. Então é só você ver o desempenho da Bolsa Americana nos últimos 15 anos, é só você ver também o desempenho do mercado de Treasury, como gera ali uma grande movimentação de trilhões de dólares aí com um grande fluxo. Tem grandes países como China, Japão, que são detentores do Treasury, o próprio Brasil é um dos detentores também de Treasury, então você vê como que esse mercado, tanto de renda fixa como de equity americano, acaba gerando também essa absorção de toda essa liquidez. E a gente tem ali uma infraestrutura também hoje do mercado financeiro que ela é pautada no SWIFT. E hoje um dos principais mandatários, não é o único, mas um dos principais mandatários é os Estados Unidos. Então também eles têm ali um poder de barganha. Então você vê como que a gente tem uma dependência de ter todo um sistema que ele foi desenhado em volta do dólar. Então existe essa dependência e cada vez mais aumenta e gera esse dinamismo também na teoria aí do milkshake. E tem também ali a parte do faturamento e das reservas, que a gente tem ali uma boa parte da parcela do comércio, da dívida e das reservas denominadas que estão em dólar. Então isso aqui acaba favorecendo também essa dependência e mais uma vez ali aquele canudão maluco absorvendo mais a liquidez. Isso aqui acaba prevendo aqui alguns fatores que a gente pode chegar a prever, que é, por exemplo, quando a gente tem ali um dólar forte, as outras moedas vão acabar sofrendo. E se a gente tem ali um aperto financeiro fora dos Estados Unidos, isso pode gerar ali uma deflação e uma possível recessão dependendo do horizonte desse aperto financeiro. Pode ter ali também uma inflação nos ativos americanos, porque se você está entendendo que vai ter mais dólar ali no mercado, cada vez mais pessoas procurando, isso aqui vai ter um encarecimento de forma generalizada, não somente no consumo, mas principalmente nos outros ativos ali que estão lastreando toda a economia, tanto da parte de treasury, tanto da parte de equity e de imóveis ali, a parte do imobilizado, isso aqui também vai ser possível de você visualizar. Então você vai começar a ver ali um preço aumentando e vai ter ali uma busca por liquidez cada vez maior, e quando você tem essa busca ali, vai aumentando também o preço dos ativos que estão em volta. Pode ter ali um impacto também dentro do mercado de commodities, então um dólar forte ali, ele costuma pressionar também o preço das commodities em dólar, isso aqui acaba gerando ali um efeito também de pressão nas commodities. E quando a gente tem ali na fase final o dólar ficando cada vez mais forte, o sistema ali vai tender a entrar naquele processo de ruptura, conforme aqui o nosso querido autor dessa teoria falou, que quando você chega ali num procedimento que o dólar está muito alto, isso pode chegar ali no próximo passo, que é a ruptura, e a gente chegaria ali num novo acordo de plaza, que seria ali um processo de forma gradual de enfraquecimento do dólar, seja um processo coordenado por outras instituições bancos centrais, aqui tem um pouco de teoria da conspiração, ou então um processo ali que vai tomar de forma orgânica dentro do sistema. Então o dólar se tornaria ali um pouquinho
pouquinho mais enfraquecido devido a ele ter aumentado assustadoramente, então ele chega num ponto ali mais do que ótimo e chega a acabar gerando ali uma ruptura todo o sistema com essa parte aí da teoria. E aqui a gente tem alguns estudos para vocês entenderem como que essa teoria de milkshake pode afetar, por exemplo, economias emergentes como a nossa. Por exemplo, ao longo ali de 2015 e 2016, a gente teve ali uma divergência da taxa de juros. Os Estados Unidos eles subiram as taxas de juros deles de forma expressiva para aquela época, enquanto ali na Europa e no Japão a gente tinha ainda meio que um arrefecimento monetário, então você conseguia captar recursos com uma taxa mais baixa ali ou até mesmo negativa em alguns países. Por você ter esse aumento aí expressivo desse carry trade, você começou a ver países que estavam endividados em dólar, mas só que a sua receita não era na mesma moeda, ou seja, não eram em dólar, ou não tinha esse lastro em dólar, começaram a ter grande problema, porque teve uma grande apreciação do dólar perante outras moedas, principalmente perante moedas de mercados emergentes. Foi um dos grandes problemas, por exemplo, da crise que se estendeu depois com a Argentina e Turquia, que a gente teve ali uma grande depreciação nas respectivas moedas. Eles tiveram ali que comprar dólar para sanar essa dívida, ou para pelo menos pagar ali os juros, e como estava o dólar cada vez mais alto, isso ali entrou num ciclo vicioso, e como a maior parte do endividamento desses países não é nas respectivas moedas deles, como é o caso da Argentina e da Turquia, são em moedas lastreadas ali no dólar, ou seja, o endividamento lastreado em dólar, você teve ali uma corrida geral e isso aí acabou gerando todo um descontrole. Então aqui também tem um risco de você ter um endividamento em dólar e não ter aqui a receita na mesma moeda, que no caso aqui a moeda que a gente está utilizando é um dólar. Mas como toda teoria, a gente também tem algumas críticas ou então alguns pontos de atenções e limitações que ela pode falar, que é, ela não prevê que a política ela pode mudar. Então, como ela não prevê essa mudança, os bancos centrais podem ter ali uma mudança para a parte ali de controle da sua base monetária, então pode virar maré. Hoje o que é favorável para o dólar pode não se tornar uma realidade num curto espaço de tempo se a gente tiver ali um movimento coordenado dos bancos centrais. Então o canudo aí de sucção da liquidez do mercado, que hoje é os Estados Unidos, aí em algum momento ele pode entupir ou pode começar a ter aquele problema. Isso pode gerar um grande problema no sistema financeiro. Um outro problema também que a gente tem é a parte das bolhas. Por quê? Quando a gente tem um crédito muito barato e você tem recurso abundante no mercado e você joga isso para um único mercado que está sugando toda essa parte de liquidez, ou seja, está tendo uma grande concentração, você acaba supervalorizando ali todos os ativos que estão lastreados nesse fluxo de liquidez. E isso vai cada vez mais inflando, a gente vai gerando ali múltiplos que estão descontados realmente do valuation real daqueles respectivos ativos e acaba gerando as famosas bolhas que a gente já teve lá do .com, teve aí do subprime, pode ser que agora em 2025 a gente esteja passando por um momento de inflagem de bolha aí, principalmente com valuation de ativos voltado aí para o setor de inteligência artificial e das big techs de forma geral. Então isso aqui pode acabar gerando aquele famoso milkshake azedo, então tem que tomar cuidado também. A desdolarização incremental que a gente está vendo também, porque boa parte aí das políticas recentes que a gente está vendo, o dólar está sendo utilizado ali meio que uma manobra política barra ali instrumento de guerra, como a weaponization do dólar. Então tem que tomar cuidado, porque aí as outras economias começam a ver também o dólar como não mais aquela moeda de lastro. Por quê? Porque podem ter implicações, se eles ficarem 100% dependentes do dólar e ter algum problema no futuro com a principal gestora ou a dona da impressora, pode trazer ali algum probleminha para você. E a multipolaridade, que a gente pode ver outras moedas que não eram tão relevantes no mesmo patamar do dólar, como o euro, até o mesmo próprio ouro, ou até mesmo criptoativos, que tem também quem diga que criptoativo pode ser aí uma opção para moedas fiduciárias. Isso aqui pode ser também uma opção para a gente mudar todo esse processo. Então são fatores aqui que a gente precisa estar atento. Então até para a gente falar aqui que a gente já tocou nesse assunto de criptoativos, se a gente vê ali a tese do milkshake do dólar perante ao criptativo, a gente tem alguns fatores aqui que pode gerar ali um porto seguro para os criptativos, que é no fator de que cada vez mais a gente vai ter essa teoria do milkshake cada vez mais num ciclo vicioso. Quando você chega ali que o dólar como um porto seguro, ele tende a ofuscar ali narrativas de reserva de valor fora desse ativo, como no caso o criptoativo. Então se a gente continuasse com essa dominância ali do dólar e cada vez mais ele se tornasse dominante e não criasse nenhuma ruptura, aqui a gente teria aqui uma não utilização do criptoativo como essa base alternativa. Só que se a gente tem ali cada vez mais esse aumento da teoria do milkshake, o dólar aumentando até um certo ponto que ele entra na ruptura e causa todo um caos no mercado financeiro, tanto na parte monetária como também nos títulos de dívida, aqui ó, o Eduardo chega, brilha o olho ali para o canal ali do Investidor Sardinha Cripto, que ele gosta de falar ali dos criptativos, ele fala com propriedade. Fica aqui também uma dica para vocês seguirem ali o canal dele, que nesse
cenário aqui seria um cenário favorável para os criptoativos, que eles poderiam ali ser uma alternativa para mudar aí essa base com lastro em moedas fiduciárias, principalmente ali no dólar. Não estou dizendo que eu sou a favor e nem contra, só estou dizendo aqui que são alternativas e teses que precisam ser analisadas e que possam ser factíveis de acontecer. Perfeito? Então, basicamente a gente tem aí como recado para vocês terem aí para aguardar, é que ter dívida em dólar sem receita em dólar é muito arriscado. Argentina e Turquia que digam. Então tome cuidado quando se trata desse assunto aqui, principalmente se os seus investimentos têm alguma ligação com essa teoria. Isso aqui pode trazer ali alguma dor de cabeça ou precisa fazer ali um gerenciamento de risco que tendem aí a ter uma boa condução. O dólar, mesmo que ele hoje seja uma moeda que está aí num processo de desvalorização e que tem todos os seus problemas, ainda é uma moeda com parâmetro em âmbito mundial. Então ela ainda é o para-raio e ainda tende a ser um hedge no longo prazo, ou pelo menos no curto prazo tende a ser ali um hedge. Agora, para longo prazo, geralmente o instrumento que é utilizado para hedge, principalmente se a gente pensar numa ruptura do dólar, aí seria o ouro, que ele é esse instrumento já longevo e já testado aí por alguns séculos, então acaba sendo ali fundamental. Mas mais fundamental do que nunca é você ter uma diversificação da sua carteira, é você saber como conduzir e como saber desses ciclos. A gente sempre sabe que uma grande crise sempre vai acontecer, só muda o enredo, mas sempre vai ter aquele temperinho que você vai conseguir identificar. Mas, de forma geral, o que eu queria trazer para vocês dessa teoria do milkshake é para vocês entenderem. Então, pensa no dólar ali como um grande imã gigante, pense ali em outras moedas como um imã com uma menor expressão, ou que não tem ali a mesma capacidade ali de absorção ou de atração, e o ouro é aquele famoso cofre. Aqui, para o estado de Goiás, é a famosa árvore ali, a aroeira. É aquela que você balança, balança, balança e não cai, e quando você precisa ali de alguma coisa sólida, você corre para ela. É essa ideia que a gente tem, fechou? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua paciência. Comente se fez sentido aqui para você e comente também aqui qual outro assunto aí do mercado financeiro internacional que você gostaria de saber. Perfeito? Mais uma vez, muito obrigado. Fica aqui com a Conexão Capital.